Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer muito aos irmãos por esse momento precioso de estar reunido com vocês. Para mim é uma honra. Os irmãos estão me ouvindo? Acho que não, acredito. Alguém, por favor, que tiver, assim, se estiver me ouvindo, faça um sinal, abre o microfone para eu saber que vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Tá certo, muito obrigado. E também está aparecendo para vocês a tela escrito Joel? Está aparecendo. Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Eu gostaria de considerar hoje com os irmãos, conforme o tempo permitir, a a introdução ao livro de Joel e talvez já conseguir entrar um pouquinho na leitura do capítulo 1. Vamos orar. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela rica e preciosa salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que lança luz sobre os nossos caminhos, que nos indica, Senhor, o bom caminho junto do Senhor. Obrigado pelo Santo Espírito que nos faz lembrar os teus ensinos e que nos capacita a te obedecer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja, que é o nosso aprisco seguro, enquanto o Senhor não vem nos buscar, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de evangelizarmos, pelo privilégio de podermos usar os nossos dons espirituais e os nossos talentos naturais para abençoar o teu povo e brilhar a luz ao nosso redor. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos de acordo com a tua vontade a cada instante. E, por favor, fale ao nosso coração neste momento. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O livro de Joel. Será que você já teve alguma vez aquela impressão de que no Antigo Testamento tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Daniel, Amós, Naum e assim por diante, né? E, aliás, eu aproveito, já que nós estamos na escola dominical, eu aproveito para estimular muito os irmãos a conhecerem a ordem dos livros da Bíblia, ok? Afinal de contas, se nós, os crentes, não soubermos isso, não é o espírita que vai saber, né? E às vezes a gente vai pregar assim e vai falar assim: abra o livro, a pessoa está com a Bíblia na mão, abra o livro, abra a Bíblia no livro de Naum. Aí a pessoa olha para o lado e fala assim: eita, eu só trouxe a Bíblia, ele está mandando abrir Naum. Nem sabe que tem Naum na Bíblia dele, né? Então vamos memorizar de Gênesis a Apocalipse a ordem dos livros da Bíblia. Mas às vezes vem a curiosidade assim: Joel, Ezequiel, Malaquias, é, o que é onde é que tudo isso se encaixa? Então eu gostaria que nós pudéssemos fazer o caminho até chegar ao livro de Joel, que é o que nós vamos considerar. Ok. Bom, para começar, a Bíblia não foi escrita em português, né? Não foi escrita lá no Rio de Janeiro, nem em São Paulo e etc. E quando ela foi escrita lá, quando Moisés começou a escrever, que segundo os estudiosos foi um dos primeiros escritores, que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e Jó também diz que é contemporâneo a escrita de Jó ao tempo de Gênesis. Então, quando eles escreveram uma escrita parecida com isso daí que a gente está vendo na tela, ok? Que modernamente virou essa daqui. É o alfabeto hebraico, que se escreve da direita para a esquerda. Vou dar uma dica, não fala assim que eles escrevem de trás para frente, porque o deles veio antes do nosso. Então, se alguém escreve de trás para frente, é a gente, tá? Eles escrevem da direita para a esquerda, e eles adquiriram esse alfabeto aí, que é diferente daquele outro lá, quando eles foram cativos na Babilônia. O alfabeto lá na Babilônia era esse, e a partir daí eles, até hoje, escrevem desse jeito aí.
Então, por exemplo, quando você pega um Antigo Testamento na língua original, ele vai estar escrito desse jeito. Isso aí é o hebraico, a língua do povo de Israel, ainda hoje, ok? Bem, para a gente chegar, como eu disse, até Joel, vamos fazer uma rápida passagem pela história da humanidade. A, a Bíblia, esse livro maravilhoso, que o mundo, enganado por Satanás, acha que é um livro de religião e bem defasado. Bem, no sentido verdadeiro da palavra, ele é sim um livro de religião, porque o sentido verdadeiro da palavra religião vem do latim, que quer dizer religamento. E Deus deixou essa mensagem, esse livro para a humanidade, para o ser humano ler e voltar para Deus e se religar a Deus. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo pagou muito caro para que isso fosse possível. Mas na compreensão, no uso que a gente tem do dia a dia da palavra religião, não é um uso bom, né? Que fala, cada um tem a sua religião e tal. E as pessoas acham que a Bíblia não passa disso, de um livro ultrapassado de religião. Mal sabem que é a base para história, geografia, biologias, muita coisa na Bíblia. E Deus deixou isso para nós. Ok, então, Deus começou a humanidade através do primeiro homem, ok? E esse primeiro homem, a gente costuma dizer que o nome dele é Adão, né? Mas acontece que a palavra gente, pessoa, na língua deles, é Adam. Então, qual é o nome do primeiro ser humano? É ser humano. Depois, como começou a aparecer mais, aí Deus veio falando assim, bom, agora se eu falar assim, ser humano, vai vir muita gente, né? Os outros foram tendo nome. Criou o primeiro ser humano, ele e sua esposa, logo o pecado pela escolha do ser humano entrou no mundo. Quando chegou na época de Noé, a coisa estava insustentável e Deus chamou Noé e a sua família para um reinício. Acabou com toda a população da terra e deixou essa família para dar uma segunda chance ao ser humano de viver ao lado de Deus. O que só provou que o ser humano, por si mesmo, sozinho, na sua própria força, ele não é capaz. Você pode dar quantas chances você quiser, ele vai falhar de novo. No meio do pecado, Deus chamou um homem que estava lá no meio do pecado, da idolatria, para segui-lo. Esse homem disse sim, e a partir desse homem, Deus fez um povo seu para colocar como referência no meio da humanidade e mostrar: ó, é assim que se vive com Deus. Esse povo tentou por si próprio seguir a Deus e, mais uma vez, ficou provado. Sem a intervenção de Deus, sem o poder de Deus nos ajudando a viver por Ele, nós não conseguimos. Mas antes que isso acontecesse, né? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Deus chamou esse homem, formou esse povo. Com o tempo, esse povo se dividiu em 12 tribos, que formou um reino único, que após o rei Salomão, ah, perdão, antes do rei Salomão. Durante esse reino único, Deus chamou juízes, porque ele gosta de ordem no meio do seu povo, e ele chamou de juízes para julgar a causa do seu povo. E aí esse povo começou a olhar para o lado, para as outras nações, e falou assim: olha só, esse povo aí, essas outras nações, eles precisam de reis. A gente nem precisa disso, a gente é privilegiado. A gente tem Deus que nos governa. Tadinho deles, eles precisam de um rei humano. Será que foi assim que o povo de Deus reagiu? Infelizmente, não. O povo de Deus olhou para um lado e para o outro e falou assim: olha, o povo aí no mundo tem um rei. Só a gente que não tem, coitado de nós, nós somos menos que os outros povos, em vez de entender que eles eram mais que os outros povos. E falaram: queremos um rei. E escolheram um rei para si. Aproveito isso, né, para compartilhar com os irmãos. Irmãos, a gente não tem nada nesse mundo para invejar. Esse mundo aí fora, com o que eles tiverem para nos oferecer, a gente não tem nada para invejar. Eu e você temos o melhor, o melhor. Nós temos Cristo, nós temos Deus. E se agora a gente está passando por um momento difícil, por causa desse mundo de pecado, mas logo, logo tudo isso vai passar. Nós temos o melhor em Cristo. Bem, e aí tiveram reis, depois do rei Salomão, o reino se dividiu por causa do pecado também. E se dividiu em reino do norte, com a maioria das tribos, e esse reino do norte, então, ficou com o nome que já existia antes,
que é Israel, e o reino do sul, com duas tribos, que ficou com o nome de Judá, o nome de uma dessas tribos. Ok, esses dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul, começaram a se afastar de Deus, começaram a se corromper, a pecar, a ter idolatria. E Deus, como sempre, né, que toma o primeiro passo quando o seu povo entra em pecado, quando um dos seus filhos entra em pecado, é Deus que toma o primeiro passo. Como diz lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo batendo a porta da igreja, né, e falando: Eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entro e ceio com vocês e vocês comigo. E é assim que acontece, porque quando eu peco, é Deus, na pessoa do Espírito Santo, que toma o primeiro passo e vem falar ao meu coração, me lembrando da palavra que eu aprendi, e fala: olha, você pecou, confesse o seu pecado para ter o seu perdão e voltar à comunhão com Deus. Então Deus tomou o primeiro passo também e mandou profetas para falar ao reino do norte, Israel, com as 10 tribos, e ao reino do sul, Judá, com as duas tribos. Ok, nós já sabemos que isso já é história contada hoje, né? A Bíblia conta a história que já aconteceu e a história que ainda vai acontecer, mas essa já é contada. Que o reino do norte não deu ouvido aos profetas que Deus mandou e Deus deu o castigo que ele disse que eles iam sofrer se eles não se arrependessem. A Assíria, que fica ao norte de Israel, do reino do norte, veio e tomou-os por escravo, e daí para frente não se falou mais deles. O reino do sul, Judá, também não ouviu aos seus profetas, e a Babilônia, ou os caldeus, já ali ao sul, a sudeste de Judá, veio e tomou-os por escravos, ok? Enquanto eles estavam lá no cativeiro, na Babilônia, porque agora já não se fala mais do Reino do Norte, agora o foco vai estar só no Reino do Sul. Já que o foco vai estar no Reino do Sul, a partir de agora, os profetas que vão vir falar, e que vão vir falar com o Reino do Sul, ora vão tratá-los por Judá, ora vão tratá-los pelo nome original, lá quando existia só um reino, Israel, ok? Está falando com o mesmo povo, mas agora está usando uma vez um nome, outra vez o outro, porque agora não se fala mais do reino do norte. Então eles foram escravos lá na Babilônia. Durante esse tempo, a Pérsia dominou sobre a Babilônia, por isso que em Esther ela vai falar com o rei da Pérsia. Eles estão ali dominados do mesmo jeito, mas agora a Babilônia ela é refém da Pérsia. Nós sabemos que Deus toca o coração do rei para permitir que o povo volte para reconstruir os muros de Jerusalém, e durante então esse pós-exílio também vão ter profetas que vão falar. São esses profetas os que falaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois, que são os profetas cujos nomes são nomes de livros nossos no Antigo Testamento. Depois disso, nós temos os chamados 400 anos de silêncio, e aí então o último profeta do Antigo Testamento vem e fala. Ele é João Batista. Ô Eliel, você quis dizer o profeta do Novo Testamento, né? Porque na minha Bíblia, João Batista ele é abordado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso, na minha também. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, a nova e eterna aliança feita no sangue do Cordeiro, só passa a ter vigor a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, quando o Cordeiro derrama o seu sangue. Ali naquele tempo que o Senhor Jesus Cristo estava vivendo, eles ainda estavam com as ofertas, os sacrifícios e etc. Por isso que a gente fala que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, do tempo da antiga aliança. E quando o Senhor Jesus morreu, foi que ele inaugurou a nova aliança feita no seu sangue. E João Batista veio e anunciou sobre uma pessoa cujo nome e a sua função significa salvação, o ungido. Coloca isso em hebraico, fica Jesus, o Messias, o Cristo. Jesus, salvação, ou aquele que é salvação, e Cristo, que é o termo em grego, o mesmo que Messias em hebraico, significa ungido, aquele que ungir lá no Antigo Testamento era derramar óleo sobre a cabeça de alguém para dizer o quê? Olha, essa pessoa foi escolhida por Deus e capacitada por Deus para cumprir a missão que eu tenho para ela. Então, o Senhor Jesus Cristo era aquele que tinha a capacidade de cumprir
a missão, o único com a capacidade de cumprir uma missão aqui na Terra. Qual? A salvação de todo aquele que crê. Aí então começa a nova aliança, uma nova era. Deus chama de novo um povo para representá-lo aqui na terra, para que os outros povos possam olhar e falar assim: ah, é assim que é para seguir a Deus. E esse povo agora é a sua igreja, que está aqui por enquanto. Agora nós chegamos no momento da história em que nós nos encontramos, né? E agora nós vamos ver a história daqui para frente, rapidamente. Depois disso, claro, existe às vezes alguma variação se você ler um autor ou ler um outro, mas depois disso nós vamos ter as bodas, quando Cristo vier nos chamar para o céu, vamos ter as bodas do Cordeiro, vamos ter antes disso o tribunal de Cristo, para cada crente ir lá responder pela vida que viveu aqui, e aí vamos ter os 7 anos das bodas do Cordeiro, que para um judeu é bem fácil de entender, porque o casamento do judeu durava 7 dias. Então, as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a sua igreja. Enquanto isso, o planeta Terra vai passar pelo pior tempo da sua vida inteirinha, a tribulação. Depois disso, o Senhor Jesus Cristo volta com os seus para reinar aqui na Terra durante 1000 anos. E depois disso, novos céus e nova terra, e Cristo vai reinar aqui por toda a eternidade com os seus também. Está aí a história da humanidade, né? Desde o que a gente já viu até o que ainda vai acontecer. Também existe uma maneira de considerar o relacionamento de Deus com as pessoas, né, com o ser humano, de uma forma que nós chamamos de dispensações. Ou seja, conforme o ser humano foi tomando uma nova diretriz na sua vida, Deus, no seu relacionamento com o ser humano, precisou não, né? Que quem precisa somos nós. Ele fez o favor de adaptar o seu relacionamento conosco. Por exemplo, a primeira dispensação, a inocência, quando o ser humano ainda não tinha feito a burrada, né? Que se não tivesse sido eles, talvez tivesse sido eu e você, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque afinal de contas o ser humano, ele foi feito. Deus é tão bom, que ele já fez o ser humano só para viver no bem. Então ele não fez o ser humano capaz de distinguir o bem e o mal. Para quê se ele só vai viver no bem? Alguém sabe de algum liquidificador que é produzido aí na Bélgica e não tem, não sei se no Brasil. Algum liquidificador é feito para moer pedra? Não, né? Não precisa, porque o liquidificador não é para moer pedra. Então, o ser humano foi feito para viver no bem, por isso ele não foi feito com a capacidade de gerar, de saber viver com o bem e o mal. E aí ele foi lá, comeu esse fruto e aí arrebentou com tudo, né? Porque tá aí o resultado, é só a gente olhar da janela para fora, tá aí o resultado do que o ser humano fez. E isso fala ao meu coração, porque a palavra de Deus também diz: não me dedico a coisas maravilhosas demais para mim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim: eu vivo na simplicidade daquilo para que Deus me criou. Às vezes a gente quer inventar muita moda, quer saber muita coisa, fazer muita coisa, num sentido negativo disso que eu estou dizendo, e a gente traz a complicação para a nossa vida. Vivamos na simplicidade daquilo para o qual Deus nos chamou. Bem, acabou a inocência do ser humano, agora o jeito de Deus se relacionar com esse ser humano não é mais o mesmo. Agora ele muda um pouco a maneira de Deus se relacionar com esse ser humano que agora conhece o bem e o mal. E assim vem as outras dispensações, né? Deus vai se relacionando com o ser humano. Olha de novo, mais uma vez a boa vontade de Deus, conforme o ser humano se apresenta. Então aí vem as várias dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, milênio. Como eu disse já anteriormente, vou falar sobre as dispensações, não é um conceito fechado. Alguns autores falam de um jeito, outros de outros, mas só para a gente ter uma ideia. É bom também a gente saber que os judeus, eles consideram, quando eles falam de profetas, os profetas anteriores, aqueles que já apareceram lá no tempo de Davi e tal, cujos nomes não são nomes de livros do Antigo Testamento.
E os profetas posteriores, profetas que vieram depois, quando os reinos já estavam divididos, vieram falar para acusar o pecado do povo e chamar o povo ao arrependimento, e são esses profetas posteriores que têm os seus nomes como nomes de livros do Antigo Testamento. Então a gente vai dar uma olhadinha para que daqui para frente, quando eu e você olharmos para o profeta tal ou outro profeta, a gente fala: ah, eu sei, esse profeta aqui, o assunto dele é esse. Que o crente precisa, né? É importante a gente procurar conhecer mais e mais a palavra de Deus. Então, desses profetas posteriores, que são os que têm o nome como nome de livro da Bíblia, os que falaram antes do exílio, tentando avisar o povo, ó, arrependa-se do seu pecado, senão Deus vai mandar uma outra nação vir aqui conquistar vocês. Tiveram deles que falaram para Judá, o reino do sul. E foram esses daí, ó, Isaías, Jeremias, que também escreveu suas lamentações, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Sempre que você abrir um desses livros aí, você já sabe. Ah, eles falaram para Judá, o reino do sul, aquele pequenininho, e falaram antes do exílio, avisando para o povo parar de, de pecar contra Deus, senão eles iam ser levados escravos. Teve desses profetas posteriores, esse que tem o seu nome como livro da Bíblia, que antes do exílio foram falar para Israel, o reino do norte. Foram dois, Oséias e Amós. Nós sabemos que nem o reino do norte, Israel, nem o reino do sul, Judá, deram ouvidos aos profetas. Por isso eles foram levados para o exílio. Israel foi levado para a Síria e agora já não se fala mais deles. E Judá foi levado para a Babilônia. E a partir daí o que tiver escrito é com relação a eles. Então, durante o exílio, falaram para Judá, lá na Babilônia, Ezequiel e Daniel. E como eu falei para os irmãos, a partir desse momento, só para a gente não se confundir, quando está falando com eles e fala Israel, depois fala Judá, e assim por diante, fala, ué, está falando com quem? Está falando só com os que estão lá da Babilônia, que chamava de Judá. Mas como agora o reino do norte não se fala mais dele, então usa para ajudar tanto o primeiro nome que existiu lá atrás, quando era só um reino, Israel, ou o seu próprio nome, Judá. Então, Ezequiel e Daniel falaram durante o exílio, e depois do exílio, quando o rei da Pérsia, que já tinha dominado sobre a Babilônia, permitiu eles saírem para ir reconstruir os muros e tudo, são coincide com os três últimos que nós temos na nossa Bíblia no Antigo Testamento: Ageu, Zacarias e Malaquias. Talvez alguém esteja falando assim, ué, se esses daí são os últimos, e é durante já o reinado da Pérsia, por que Esther está lá mais para trás no começo na minha Bíblia? Então, a nossa Bíblia não segue a ordem dos livros do jeito que uma Bíblia judaica segue. Então, não entenda que os livros estão no Antigo Testamento, e mesmo no Novo também, na ordem em que eles foram escritos, tá certo? Não é assim. Por exemplo, no Novo Testamento, João foi o último a escrever, mas você tem o Evangelho de João lá com Mateus, Marcos e Lucas, e você tem as cartas de João e Apocalipse lá no fim. Ok. Também houve profetas que falaram não para o reino do norte, Israel, e não para o reino do sul, Judá, mas falaram para o povo estrangeiro. Falaram para a Síria, Jonas e Naum, e falou para Edom, Obadias. Então, só relembrando, desses profetas antes do exílio que falaram para Judá, entre eles está Joel, o que nós vamos considerar hoje. Vamos ver um pouco a respeito desse livro e desse autor na sua época. O autor, dizem os estudiosos que ele é único entre os profetas. Por que ele é? Porque cada vez que a gente vê a introdução de um livro da Bíblia, fala que aquele é único. Então me explica por que esse é único. Bem, ele se mostra claramente nos seus escritos familiarizado com muitos outros livros das Escrituras. Ele alude ou cita o profeta Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel. Ele faz referências a coisas, aliás, ele fala coisas que mesmo Ezequiel vai trazer, Malaquias vai trazer, e ele fala, inclusive, de coisas que estão no livro do Êxodo. Então, é um homem que
estudava a palavra de Deus, né? Já fica o exemplo aí para nós, porque afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que ele tivesse ensinado. Aí na hora do aperto, se o Espírito Santo não tem nada para falar para a gente, é porque a gente não estuda a Bíblia e ele não tem nem material para lembrar a gente, né? Mas esse autor aí, ele lia bastante as Escrituras e, como eu disse, falou até coisa que outros profetas diriam mais tarde. Eu disse que ele alude ou cita esses profetas. Citar é quando você pega direitinho o que a pessoa falou e repete ali, e aludir é quando você faz uma referência a eles. Outra coisa pela qual ele é único entre os profetas, ele nunca acusa Judá de nenhum pecado específico. Você vai ler Joel e você vê que ele não fala, você fez isso, você fez isso. Então, como muitos dos outros profetas, ele anuncia que o julgamento de Deus está vindo para confrontar o pecado de Israel, mas ele nunca diz o porquê. E isso é provavelmente porque Joel supõe que, como ele, o povo já está inteirado de outras profecias e então já sabe sobre a sua rebelião, o seu pecado. É como se ele dissesse assim: olha, vocês já foram avisados por outros profetas. Então, eu só estou vindo aqui para dizer, vocês se arrependam. Vocês já sabem, vocês já foram acusados de quais pecados vocês estão. Então, eu estou vindo aqui para dizer, vocês se arrependam. Ah, por estar imerso em escritos bíblicos anteriores, por esse homem estudar outros escritos que já existiam na sua época, a sua reflexão sobre eles ajudaram a dar sentido às tragédias da sua época, mas também lhe deram esperança para o futuro. Deus sempre faz assim conosco. Quando ele vem e nos acusa do nosso pecado, é para nos tirar do nosso pecado, e ele anuncia a esperança que há sempre quando a gente se arrepende do pecado, voltar à comunhão com Deus e ser abençoado por Deus. O livro em si é uma pequena coleção de poemas proféticos que são poderosos e intrigantes. Por que é importante eu dizer que são poemas e que são proféticos? A Bíblia, ela é uma biblioteca, um compêndio de muitos tipos de literatura. Tem poesia, tem livro de sabedoria, tem livro de lei, tem livro de história, tem literatura de parábola, de oração, muita coisa. Então é sempre importante, quando a gente vai ler alguma literatura na Bíblia, saber que tipo de literatura é, porque eu não posso interpretar um poema na Bíblia do mesmo jeito que eu interpreto uma carta de Paulo, que eu também não posso interpretar do mesmo jeito que eu interpreto um livro de leis e assim por diante. Então nós estamos aí diante de um livro com poemas proféticos. A disposição dos capítulos desse livro são o seguinte: o capítulo 1 e 2 trazem o foco no dia do Senhor, que no Antigo Testamento era o termo usado era dia de Yahvé. Talvez algum irmão aí mais interessado nos originais, Yom Yahvé. Eu sempre dou essa cutucadinha assim, na esperança de que mais gente se proponha a estudar os originais. Mas tá bom, dia de Yahvé. Ele é, por que Yahvé? Na minha Bíblia não tem Yahvé. Tem sim, é que você precisa descolar, assim, tem um selinho por cima dela, você vê que embaixo está escrito Yahvé. Na minha Bíblia e na sua, no Antigo Testamento, quando tiver escrito Senhor, só com a primeira letra maiúscula, é Adonai, que é Senhor mesmo, aquele que é o meu dono, que governa sobre mim. Mas quando tiver escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, é Yahvé, o nome do Pai. Assim como o Filho se chamou Jesus, o Pai se chama Yahvé. Ok. No Novo Testamento aparece esse termo também, dia do Senhor, mas aí em grego a palavra é Senhor mesmo que vem, né? É merakyrio. Ok. O dia do Senhor. Por que esse termo? Por que essa expressão? Apocalipse 1, verso 10, traz essa expressão, dia do Senhor, mas ela é a exceção. Em Apocalipse 1 e 10, dia do Senhor significa domingo. Nossa, Léo, que diferente, não sabia. É, mas talvez é porque a gente não sabia também que mesmo em português, quando a gente fala domingo, a gente está falando do Senhor. Vem do latim domênico, domingo, do Senhor. Então, em Apocalipse 1 e 10, quando ele fala, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, no dia do Senhor, no domingo.
Para todas as outras referências da Bíblia, com o dia do Senhor, não é esse significado. Então, fora Apocalipse 1 e 10, dia do Senhor significa dia de julgamento e de justiça divina. No nosso tempo, o dia do Senhor, para nós daqui para frente considerando, o dia do Senhor vai ter início na tribulação e vai até o final do trono branco. Mas houve vários outros momentos na Bíblia em que houve o dia do Senhor, dia que Deus veio com julgamento para condenar o pecado e fazer justiça divina. Então, o dia do Senhor, um tema-chave nos profetas, descreve eventos no passado, quando Deus apareceu de uma forma poderosa para confrontar o mal e ou salvar o seu povo. Por exemplo, as pragas no livro de Êxodo. Ok, então em Joel, capítulo 1 e o começo do capítulo 2, nós temos o foco no dia do Senhor. Joel reuniu dois poemas paralelos com esse foco. Então, ele faz, no capítulo 1, a referência a uma recente devastação por gafanhotos, que relembra o acontecido contra o Egito, lá em Êxodo, capítulo 10 e 8, no comecinho, né? Quando tem a praga. Então, ele fala sobre, no capítulo 1 de Joel, ele faz lembrança ao povo de uma praga recente que teve, que foi parecida com aquela que aconteceu no Egito, e aproveita para fazer uma conclamação ao arrependimento. E é interessante que Joel, você vai ver no versículo 19, ele se inclui nessa atitude. E isso, para mim, traz uma lição, porque nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, o problema do meu irmão é o meu problema também. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que estão tristes. E que se alguém sabe o bem que deve fazer e não faz, nesse está pecando. Se o teu irmão pecar, vá falar com ele. Claro, em humildade, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? A palavra de Deus diz que todos os nossos atos sejam feitos em amor. Então, eu não posso olhar para o meu irmão e falar assim, problema dele, a vida dele. Não, é problema meu também, de orar por ele, de amar ele, sabendo que eu sou um pecador também, resgatado pelo sangue de Jesus, e amar o meu irmão. E Joel, ele vai nessa atitude humilde. Ele aponta o povo que está em pecado, mas ele mesmo se coloca presente perante Deus para manifestar esse arrependimento. Ele dá a mão ao seu povo nessa hora. Sejamos iguais. No começo do vai falar do dia do Senhor, fazendo referência à iminente devastação, ou seja, uma devastação que estava prestes a acontecer, ainda não tinha acontecido, mas estava bem próximo. Aparentemente, essa devastação por gafanhotos, mas com descrição cósmica e militar poderosa. Há uma conclamação ao arrependimento, agora não aparente, mas de fato, mas do coração, com mudança genuína. Não adianta o povo ficar fazendo sacrifício, fazendo isso e aquilo, mas o coração ficar igual. A mesma coisa nós, irmãos. A gente vai para as reuniões, e é para ir mesmo para a reunião. Reunião de igreja não é artigo de supermercado, que a gente escolhe qual e quando vai levar. A palavra de Deus diz: não deixe de se reunir. Então, ter uma reunião da igreja é para eu estar reunido. A menos que alguma coisa realmente de força maior me impeça disso, não é? Então, a palavra de Deus nos chama a viver essa realidade. Essa realidade, como eu disse, a gente vai para as reuniões, é para ir mesmo. A gente memoriza versículos, é para memorizar. A palavra de Deus diz: guardo no coração a tua palavra. Guardo no coração é uma expressão para memorizar. Por isso que a gente fala, eu sei o versículo de cor. De cor significa de coração. Ok? Então a Bíblia nos manda memorizar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar e sem cessar. Então a gente deve fazer tudo isso, mas deve fazer isso com genuinidade, de coração, e não como um ritual. Fazer porque eu sou crente, então, né, espera-se que um crente faça isso, mas fazer de coração. Outra coisa, nesse início do capítulo 2, fala sobre graça, amor e compaixão de Deus, que são maiores do que a sua ira e do que o seu julgamento.
Deus é fogo consumidor. Não brinquemos com Deus, mas nem por isso ele deixa de ser amor e perdão, e está sempre pronto a nos dar a mão e nos ajudar a levantar e nos ajudar a seguir o seu caminho. A gente só consegue fazer a vontade de Deus com a ajuda de Deus. Graças a Deus, nós somos habitados pelo Espírito Santo e temos a sua palavra. Mas já está provado, a história prova isso. O povo de Deus faz a vontade de Deus com a ajuda de Deus. Mas a gente tem que querer isso, a gente tem que buscar isso. Joel conduz o povo, então, à oração nesse momento. Nós vemos no capítulo 2, verso 17. Na segunda parte do capítulo 2, vem a resposta de Deus, que explica por que ele vai trazer essa praga se o povo não se arrepender. O ser humano é tão cínico, né? Que faz o erro, se afasta de Deus e depois, quando recebe lá, né, a cintada de Deus, a chinelada de Deus, fala assim: Poxa, Deus, o Senhor fala que o Senhor é amor e está fazendo isso comigo. Então, nesse momento, vem a resposta de Deus. Por que que ele vem com esse julgamento? É o zelo da sua terra, é a compaixão pelo seu povo e é a derrota dos invasores, que para nós hoje, na nova aliança, esses invasores são o nosso pecado, a nossa velha natureza, que muitas vezes a gente vai e alimenta, em vez de deixar ela passar fome e alimentar a nova. Mas a vontade de Deus em vir com a correção é a derrota dos invasores, é expulsar o mundo que fica tentando invadir a igreja, ou que às vezes a igreja, ou particularmente algum crente, abre as portas. É a restauração da terra devastada para dar abundância. E é isso que Deus faz conosco hoje. Ele quer sempre nos restaurar, sempre nos fazer crescer e nos dar abundância no seu relacionamento. A questão é o que a gente entende por abundância e o que Deus entende por abundância. Como diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus fala assim: fiquem mais felizes, em vez de porque os espíritos se submetem à ordem de vocês, fiquem mais felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. E às vezes a gente menospreza coisas preciosas que nos pertencem por nós sermos filhos de Deus e ficamos buscando outras. Então, Deus quer dar abundância e instaurar a sua presença no meio do seu povo. Então, até agora, nós vimos o pecado de Judá levou-os ao desastre, mas a misericórdia de Deus cria esperança. E de agora adiante, o passado torna-se uma imagem para o futuro dia do Senhor. Joel trata de três momentos que ele chama de o dia do Senhor. O que já tinha acontecido com a devastação por gafanhotos, ele fala disso no capítulo 1, e ele até faz lembrar o que aconteceu lá em Êxodo, no Egito. O capítulo 2 para falar assim, ó, então vocês já viram o que aconteceu com vocês por causa do pecado, né? Vocês de novo? Então arrependam-se dos seus pecados. Mas a gente sabe que eles não se arrependeram, né? E por isso veio o domínio pela Babilônia. E o capítulo 3 é para falar sobre um terceiro dia do Senhor, não é que só houve três, mas ele está considerando esses três. O que acabou de haver, o que está prestes a acontecer se eles não se arrependerem, e o terceiro, que é o do capítulo 3, é esse que nós, a igreja, ainda sabemos que vai acontecer, que é o momento da grande tribulação, os 7 anos, perdão, o momento da tribulação, os 7 anos, porque a grande tribulação é a segunda metade desses 7 anos. Ok? Então ele usa o passado para fazer uma imagem para o futuro dia do Senhor. Então, capítulo 1, o dia do Senhor anterior. Capítulo 2, uma parte dele, o dia presente, que estava prestes a acontecer se eles não se arrependessem, e aconteceu porque eles não se arrependeram. A resposta do Senhor ao questionamento do amor e da fidelidade de Deus vem no capítulo 2 também. E no finalzinho já do capítulo 2, com o capítulo 3 inteiro, é o dia do Senhor posterior, aquele que ainda é futuro, mesmo para nós agora na igreja. 3 poemas. Então, só lembrando, irmãos, a correção de Deus vem para a bênção do seu povo. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por contrariedades nessa vida, mas o mundo não está ainda do jeito que Deus quer. Nós vamos viver a bonança plena, o 100%, a maravilha, está prometido para nós, mas não é agora. Sejamos firmes, sejamos fiéis. Deus não se importou de abrir mão
e o Senhor Jesus Cristo, então, por consequência, via esse mundo para nos salvar, por que que a gente se importa de abrir mão de coisas que são muito, muito, muito menores do que aquilo que Deus fez por nós? Então, agora chegando nesse terceiro dia do Senhor que Joel traz aí, nós temos esse posterior, que é posterior mesmo para nós. E aí nós temos também três poemas que tecem imagens de outros livros proféticos ao encontro das três partes da resposta de Deus. Uma visão de esperança para toda a criação. Por que para toda a criação? Porque mesmo Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. A criação toda sofre com o pecado. A criação toda foi afetada pelo pecado. As plantas, os animais, a produção da terra. Então ele fala dessa forma, que eles estão aguardando. Ué, Léo, mas aí não fala que eles estão aguardando, a criação está aguardando a vinda do Senhor. Está falando que está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Sim, porque quando o Senhor Jesus Cristo vier para reinar no milênio, nós vamos vir junto com eles. Nós vamos ser revelados, agora já nós vamos vir junto com ele. Então, a Bíblia usa essa expressão para falar desse dia. O primeiro poema, o Espírito Santo que habitará o seu povo para transformá-lo e capacitá-lo a verdadeiramente amar e seguir a Deus. Algo que eu e você já experimentamos. Cada um que se converte, que crê no Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo, e é aí que nós somos transformados e capacitados verdadeiramente a amar a Deus e a seguir a Deus. De outra forma, não seria assim. Depois, o segundo poema está no capítulo 3, de 1 a 16. A promessa de confrontar o inimigo ameaçador, e um paralelo entre os gafanhotos e povos inimigos, e o dia em que o Senhor confrontará o mal entre todas as nações e tornará a violência deles contra si mesmos, trazendo a justiça para endireitar todo o erro. E no terceiro poema, dentro desse capítulo 3, a restauração da terra, esperança de renovação da terra e criação. O dia final da justiça de Deus será seguido de restauração de todo o mundo. Um novo Éden, onde a presença e justiça de Deus fluirá como um rio e trará renovação cósmica. Ele é o que história é essa de renovação cósmica? Eu e você, eu estou falando de uma forma geral, né? Porque eu não conheço a vida de cada um dos irmãos. Mas muitas vezes a gente brinca com o pecado, a gente não toma cuidado com esse grande inimigo da nossa vida. Entretanto, em Apocalipse 21:1 diz: e vi novo céu e nova terra. Vamos lembrar que a expressão céu e terra é para a palavra universo, que não existia naquela época. Deus vai fazer todo um universo de novo, tamanho ou a influência ou a degradação que o pecado trouxe, não só a terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, essa obra evidencia o quê? O pecado e falha humana que geram destruição devastadora no mundo. Deus anseia demonstrar misericórdia aos que admitem o seu pecado e confessam. E a esperança de que um dia. Atenção, vamos lembrar que na Bíblia a esperança não é igual a gente usa no dia a dia, não. Tem esperança que o Covid vai acabar. Como quem diz, tomara, tomara. Esperança na Bíblia é: eu sei que vai acontecer, porque Deus prometeu na sua palavra, e eu estou aguardando o dia em que isso vai acontecer. Não há dúvida na esperança bíblica. Então, a esperança de que um dia Deus derrotará o mal em nosso mundo. Então, a gente sabe que isso vai acontecer e só está aguardando. E também dentro de nós, né? Porque quando nós somos glorificados, a nossa velha natureza vai ser tirada de nós. Dentro de nós, trazendo sua presença curativa para tornar tudo novo, ok? O livro foi escrito no período. Há alguns que dizem que o livro foi escrito no período de Esdras e Neemias, após o retorno do exílio, porque ele menciona Jerusalém e o templo, mas não parece haver nenhum rei.
Não necessariamente, já que Obadias, Jonas, Naum e Abacuque, que são antes do exílio, também não mencionam um rei. Então, foi antes do exílio, mais ou menos em 835. Não menciona os assírios nem babilônicos, não havia ainda sido tomado o povo por eles. Existe uma citação de profetas pré-exílicos. A viúva rainha Atalia usurpa o trono e o rei Acasias está em seclusão, em isolamento, ok? Então, um governo sobre sumo sacerdote. E é um livro que se situa no tempo entre Oséias e Amós. E assim nós encerramos a nossa consideração a respeito do livro de Joel. Se Deus nos der uma outra oportunidade, a gente estuda os capítulos 1, 2 e 3. Mas eu gostaria, com essa apresentação, com essa introdução, mostrar como esse livro pequenininho, 3 capítulos, tem uma mensagem preciosa para nós, fala sobre o julgamento do Senhor, um que já tinha acontecido, um que aconteceu, para eles logo em seguida, e aquele que nós sabemos que ainda vai acontecer. E lembrando que o juízo de Deus é sempre procurando separar o seu povo do pecado. Deus abençoe os irmãos.